E aí pessoal, vocês estão bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Está Tudo Bem? E hoje eu quero falar com vocês por que esse Brasilzão ele não quer que você prospere, não quer que você cresça. Esse país ele foi feito para sugar até a última gota do suor do trabalhador, do empresário, daquele que quer desenvolver, daquele que é inteligente, daquele que ele busca mudar de vida através do seu conhecimento ou através da sua habilidade, mas nesse país nunca vai ser desenvolvido porque infelizmente a gente acaba. Desculpa, caiu um barato no meu olho. Impossível, eu tenho um óculos, mas caiu um barato no meu olho. Cacete. Tá ok? Ok, boa. E por que que nesse país a gente acaba investindo, a gente acaba incentivando e a gente acaba produzindo parasitas, pessoas que querem viver de benefício, pessoas que querem viver dos recursos entregados pela federação, ou através de algum benefício social, ou através de alguma emenda impositiva para benefícios que não trabalham, que não prosperam. E por que que esse sistema funciona? Porque nós gostamos disso. Eu e você gostamos desse sistema de pagar bastante caro na compra no final do mês, de pagar caro pra caralho no seu carro popular, de pagar caro para manter parlamentar numa espécie de reinado, né? Um pequeno rei ou um rei por 4 anos, que ele deixa de ser qualquer Zé para se tornar Vossa Excelência, para se tornar uma autoridade máxima num país aonde as pessoas não têm o conhecimento para poder estar questionando, e se você questiona, ou te chamam de algum ismo ou de algum termo ou adjetivo que é extremista e que não reflete a sua opinião, mas de fato por você ser contra algo que as outras pessoas são a favor, te transforma numa espécie de monstro. Por que eu digo isso? Quero conversar com vocês hoje no para falar por que que nós pagamos tudo dobrado. O Brasil é uma coisa que deu bastante rebuliço e que fez com que, pelo menos nas redes sociais e até para as pessoas ali do meu círculo pessoal e até de fora, reclamando do imposto da China, né? Do tal do imposto da importação dos US$ 100, que é um absurdo, que isso iria quebrar a exportação, ou outros falando que ia proteger as empresas nacionais. E por que que as pessoas, e por que que os políticos votaram para que isso ocorresse de fato? Por que que o velho da van ele fez vídeos na época falando que isso ia quebrar a indústria brasileira ou que o varejo estaria condenado se não fosse feito nenhum tipo de regulamentação, se não fosse feito nenhum tipo de intervenção sobre as compras externas, porque isso estava quebrando o Brasil. Não tá. É que, de certa forma, os produtos externos, os produtos externos vindo da China que a gente consumia aqui eram de fato com uma qualidade muito acima e com um preço muito abaixo. Por quê? Porque o chinês, diferente do brasileiro, ele só coloca o preço do custo. O que que ele precisou gastar para poder fazer um fone, uma camisa, um celular ou um carro? É o preço que ele levou no material. Para mim comprar, eu precisei fazer uma chapa de ferro. Eu precisei comprar o ferro, precisei transformar numa chapa. Precisei dar algum acabamento nela para ser o material que você procura e eu gastei X. E ele vende a X mais, sei lá, 10%, 20% do preço para poder ter um lucro. De certa forma, o mercado funciona assim: você tem um preço para poder fabricar e você vai colocar um preço um pouco acima para você ter um certo lucro em cima daquilo. Ou que o lucro seja equivalente a você pagar o material feito, ou que ele seja relativamente baixo, mas que, como você compra em grande quantidade, no final do dia ele acabou pagando pelo material gasto. No mercado funciona assim. No Brasil, tem o tal do ICMS, tem o tal do imposto sobre a federação, sobre o imposto do estado e sobre o imposto do município. Então, muitas vezes a gente acaba pagando 3 vezes sobre o mesmo produto. Eu acredito que não funciona exatamente desse jeito. Eu não vou conseguir te passar todas as siglas, porque o Brasil ele é muito complexo na sua tributação, sendo que muitas empresas brasileiras têm uma área de contabilidade e uma área jurídica muito maior do que uma área financeira ou uma área de gerência, uma área que vai dar decisão sobre o futuro. É mais uma área muito maior para poder ver se o Brasil, se essa empresa não está com nenhum problema judicial para não ser processada por alguma empresa ou não ser punida ou receber alguma multa pelo Estado, e se as contas estão todas pagas, dado a lógica de que o imposto no Brasil é esquizofrênico. Você paga imposto sobre tudo de maneira compulsiva e
excessiva, e se você não pagar alguma coisa, você está errado. Se você julga, você alguma coisa, como eu falei, algum adjetivo para te colocar num ponto extremo. Eu tava navegando na internet, a internet é um bom lugar que você pode gerar discussão, onde as pessoas se tornam pensadores ou se tornam ditadores, ou enfim, é um lugar que para você de ser uma pessoa que você apenas saqueando uma informação para você se tornar algum extremista maluco é dois passos. Ou de você próprio, de você consumir conteúdos que te fazem acreditar nesse extremismo que você defenda, ou o inverso, de você buscar até de certa forma o equilíbrio e você ser levado como extremista pelas pessoas que são extremas. Então, vamos colocar aqui, ó, colocar um videozinho para vocês que eu tava vendo aqui. E ele fala, de certa forma, sobre o imposto brasileiro. Eu vou tirar o vídeo, ou a música, porque é uma musiquinha de fundo, eu não quero tomar um strike, mas de certa forma é sobre por que os carros brasileiros são tão caros. E é como eu falei, o Brasil, se você quer um exemplo do quanto que você é roubado com o imposto, eu não sou contra o imposto. Eu sou a favor de que o Estado ele precisa de financiamento para poder estar desenvolvendo obras públicas, para estar desenvolvendo até benefícios sociais, para ele estar desenvolvendo a sua tecnologia, melhorando sua soberania, melhorando a sua infraestrutura. O imposto ele é um dinheiro que você dá para o Estado que você tirou do seu serviço, então você trabalhou para isso, você ganhou um dinheiro e você vai dar uma parte para o Estado para que ele faça a manutenção do serviço como um todo. Só que no Brasil, o imposto ele basicamente serve para você poder pagar super salário, pagar benefício de parlamentar, pagar a ausência dele, pagar as viagens dele, pagar o gasto compulsivo e excessivo dele para que ele seja visto como uma espécie de ser superior, porque ele deixa de ser o, sei lá, o Cleitinho ou a Glaze Hoffman para se tornar a excelência ou a excelentíssima Glaze Hoffman e o excelentíssimo Cleitinho, porque no final ambos acredito que eles não têm graduação suficiente para ser chamados de excelentíssimos, mas dado o cargo que eles ocupam, eles são chamados disso e eu acredito que é isso que torna o nosso país num sistema esquizofrênico, porque você coloca pessoas em posições de poder que não são pessoas que têm é, psicológico para se tornar essas pessoas. Elas não conseguem deliberar e chegar numa conclusão sobre um tema simples como a educação no país e muito menos como a tributação, né? A gente fica nessa loucura de tributar produtos e serviços. Então você quer um produto, você vai pagar duas vezes, né? Sabe aquela propaganda quando você vai no mercado que fala: o patrão ficou maluco, tá vendendo duas coisas pelo preço de uma. No Brasil é o inverso. O patrão ficou maluco. Ele vai vender uma coisa para você pelo preço de duas. E você vai comprar porque você precisa, porque você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então vamos lá. Os carros brasileiros, por que eles são tão caros? Um videozinho rápido aqui, ó. Não vai estar muito bem explicado, mas é para você entender. Se você tira os impostos sobre o produto e você coloca o imposto sobre a renda, quem vai pagar mais, na sua opinião? Nós que somos meros trabalhadores ali dentro da CLT ou a tal da elite que eu vejo pessoas que se consideram comunistas, mais à esquerda, que querem acabar com as oligarquias brasileiras, não apoiam. Se você coloca o imposto sobre a sua renda, quem ganha mais vai ter que pagar mais e quem ganha menos não paga. Então, no mundo funciona assim. No Brasil, a gente faz o inverso. A gente coloca o imposto sobre o seu produto. Então, por exemplo, você quer comprar um mob, aquela merda de três parafusos, de três cilindros, aquele lixo, você vai pagar 70 mil reais naquela bosta. Se você tira o imposto desse carro, ele cai para 35, no mínimo. Porque depende da montadora, se ela quiser te vender essa bosta, ela vai conseguir te empurrar por sei lá, uns 28, uns 29, é um preço que até caber no meu e no seu bolso a gente conseguir pagar. Mas como o Estado ele é pior do que a Igreja Católica, em tudo ele quer um terço, ele faz questão de cobrar 50% de imposto em quase tudo que você consome. Isso não é 50, é algo em torno de 30%, mas ele vai, como posso falar, esmiuçar, ele vai dividir isso em parcelinhas de 2%, 3%, 5%, 7%, vai ter 12% aqui, que você vai ver isso fragmentado e aos seus olhos não vai parecer tão caro. Mas se você juntar e somar toda essa porcentagem em cima de um valor ou de um produto, você vai ver que você vai estar pagando é, pelo menos um terço a mais em cima de um produto. Então, um produto que poderia sair a 5,
ele acaba saindo a 7, a 8, porque o Estado ele vai querer o imposto dele em cima daquele produto, seja ele qual seja, a não ser quando ele entra num processo de esquizofrenia, né? Ele começa a surtar, porque tem produtos que ele precisa isentar o imposto, que são os produtos da cesta básica. Então ele precisa tirar o imposto do açúcar, ele precisa tirar o imposto do açúcar, mas ele precisa colocar o imposto sobre a bala, imposto sobre o chocolate, sobre o bombom, o Nescau. Ele precisa ele precisa tirar o imposto sobre a farinha, mas aí ele tem que cobrar o bolo, né? Ele tem que colocar o imposto em cima do bolo. Então a gente entra numas conversas que nunca chega numa solução plausível. Sempre vai ficar com uma resposta fácil para problemas difíceis. E o fim da escala 6 para 1 que está gerando esse reboliço na internet, ela dificilmente vai passar porque é uma resposta simples dado uma complexidade que é a CLT. A própria CLT em si, ela impede com que a escala 6 por 1 seja extinta, porque a CLT ela trabalha através do seu mês. Então ele pega o seu salário e divide em 30 dias e você tem que trabalhar todos esses dias para poder receber esse valor. Você não recebe pela sua hora, e sim ao valor definido por mês, e esse valor ele é fragmentado em 30 dias, 31 dias para pagar o seu salário. Então, quando você falta, né, tem aquela famosa história que se você faltar um dia, você perde o domingo. Por quê? Porque é o jeito da CLT funcionar. Ela não vai pagar pela sua hora. Então, dificilmente você vai trabalhar numa empresa no Brasil que o patrão, digamos assim, fala assim: ó, mano, eu preciso que você trabalhe aqui de segunda a sexta, sábado e domingo, vou precisar que você venha no sábado meio período e alguns domingos excedentes. E eu vou te pagar, pelos domingos, vou te pagar R$ 100, R$ 200 para você vir trabalhar. Nos outros países funciona dessa forma. No Brasil, dada a CLT, você vai estar sujeito a um sistema que seu salário é fixo. Dentro desse salário você vai ter 13º, férias, a gente vai separar aqui esse fundo de garantia, pagar seu INSS, tem um plano de saúde aqui que coparticipativo, que você vai estar fazendo algum exame, você vai pagar um pedaço disso, e a gente segue nessa esquizofrenia porque não é apresentado outro modelo. Eu sou totalmente a favor da gente colocar dois sistemas de funcionamento para contratação de funcionário. Tem o PJ, mas a gente poderia fazer um PJ 2.0, pagar pela sua hora, o valor mínimo da sua hora valer R$ 15, R$ 20. As empresas vai quebrar. Tira o Estado se abstém desse valor, né? Só que isso aqui que estou falando é utopia. Dificilmente vai acontecer porque, dado a condição do Congresso brasileiro, eles não querem tirar do bolso para te dar uma melhor qualidade de vida. Pelo contrário, eles querem tirar do nosso bolso para eles terem uma melhor qualidade de vida e fazer com que a gente se mate pelas migalhas. Então vamos aqui, ó, só para você entender o que eu estou falando. Segue comigo o raciocínio. Ó, aqui tem alguns carros brasileiros. Ele vai falar aqui, ó. Volkswagen Virtus 1.0 TSI, o valor dele com imposto, valor sem imposto. Ele vai passar alguns carros aqui que vai ter esse padrãozinho, ó. Cadê, ó? Corolla 2.0 Altis Premium, Renault Kwid, aí, ó. Polo, Highlight, SI, Fiat, Fastback, Abarth. Como você pode ver, aqui, pelos preços sem imposto, você conseguiria pagar por isso? Sim ou não? Eu conseguiria, mano. Eu consegui ver uns dois carros ali que, pô, R$ 40 mil pra pagar num carro zero, tá valendo. Não é. É caro, porra, pra caralho, mas. Não, carro zero. Agora eu pagar 120 mil no carro 1.0 é loucura. Vou pagar 145 mil na porra de um Nivus 1.0 é loucura. É loucura. É basicamente ser chamado de otário assim e eu pagar isso sorrindo. Agora eu tô de carro novo. Porque o Brasil é isso. Por que a gente não briga para tirar um imposto sobre um produto e colocar um imposto sobre a sua renda? Ah, não, porque eu vou ser de alguma forma. Vou perder com isso. Irmão, já estamos perdendo. A gente já está perdendo quando a gente não conversa. Já estamos perdendo quando a gente se perde na ideologia. Já estamos perdendo quando a gente aceita tudo do jeito que está e a gente não busca respostas que são é, coerentes. Né? A gente busca uma esquizofrenia, um sonho, uma utopia que dificilmente vai ser feita na realidade, na prática. A série T, o fim da 6 para 1, não vai acabar. Eu queria que acabasse de coração, eu queria que sumisse, mas não vai. Por que que não vai? Porque é uma resposta muito simples a um problema muito complexo. Como eu falei, a série T ela
define o seu trabalho dentro de um período de regime de 44 horas. Automaticamente o seu sábado está incluso. Só que pela CLT, se for 44, você vai trabalhar meio período. Né? Ainda assim não consegue excluir o sábado para você ter o sábado e o domingo. Ou os 2 dias de folga para você ter uma escala 5x2. Agora, se você querer tirar o 6 para 1 para colocar um 4x3, se for na canetada, vai funcionar. Agora, como vai funcionar? Não sei. Porque sempre vai surgir uma nova maneira que ela não vai ser dentro da legalidade. Esse é um fato. O maior ponto de que você pode entender é o cara que ele sai do trampo para fazer Uber, para fazer 99, porque ele ganha muito mais ele fazendo 8 horinhas de entrega ou 8 horinhas de táxi do que ele trabalhou 8 horas na empresa que ele fez uma faculdade para se formar. O cara ele faz as contas e fala, pô, muito mais prático eu virar Uber, virar 99, virar entregador do iFood, no Zé Delivery. Eu prefiro muito mais fazer isso aqui do que trabalhar na onde eu me formei, porque aonde eu trabalho eu recebo esse valor que é às vezes o dobro. Né? O cara vai fazer 2,5 pau com carteira assinada e vai fazer 5 se trabalhar como motorista de aplicativo. E a mais loucura, né? A maior loucura disso tudo é que a gente está seguindo por esse caminho. Basicamente, nós estamos deixando de estudar, nós não queremos mais fazer faculdade, não estamos querendo mais fazer curso técnico, não estamos querendo mais aprender porra nenhuma, porque precisamos de dinheiro para pagar as contas. E a gente vai seguir os caminhos que pagam bem. E qual é o caminho que paga bem, caralho? Se não é você entregar, se não é você fazer um táxi, se não é você ser digamos, um PJ de uma empresa de aplicativo. Fazer entrega de encomenda pelo Mercado Livre, pela Shopee, pela Shein. Porra, muito melhor. Paga muito mais do que qualquer empresa que você for trabalhar dentro da CLT, dentro da profissão que você atue. Por quê? Porque o Brasil ele é esquizofrênico e a gente briga nessa esquizofrenia de chamar o outro de comunista ou chamar o outro de fascista. Os caras nem sabem o que é fascismo e quer chamar os outros de fascista. Mas tá bom. Vou procurar aqui um outro vídeo aqui, ó, pra gente poder explicar um pouco mais. Esse aqui é o engenheiro Léo. É legal, pô, dá uma atenção nele, o cara é bom. Mas resume mais um pouco desse Brasilzão que eu tô falando, ó. Vamos ver. Mas olha só o cenário como que é do Brasil. Então eu pego a pessoa que criou a maior crise econômica da história do país e boto ela de presidente do Banco do BRICS. Eu pego o cara que foi considerado o pior prefeito da história de São Paulo, o cara que disse que estudou só 2 meses de economia na vida e ainda colou pra passar na prova, e pego esse cara e coloco de ministro da Fazenda. Haddad. Eu pego o cara que foi governador do estado que tem um dos piores IDHs do Brasil. Eu pego esse cara, esse governador, o cara que inclusive que ele é assumidamente de uma ideologia genocida, eu pego esse cara e coloco como ministro do STF. Flávio Dino. Como que esse país vai dar certo? Se eu pego as pessoas... O cara que foi colocado como ministro da Justiça, me fala um único... Nesse ano, onde esse cara foi ministro da Justiça, me fala um único índice de criminalidade que melhorou. Me fala uma única coisa. Não, sequestro baixou, não, assalto baixou, não, furto de celular baixou, roubo de carro baixou. Me fala uma única coisa na segurança que melhorou. Tudo piorou. E esse cara foi pro STF. Meu, você pega os mais imbecis, as pessoas... E nem é imbecil esse cara é até inteligente. Mas eu pego as pessoas mais incapacitadas, ou as pessoas com pior índole, e eu coloco elas nos maiores cargos. Exato. É isso mesmo. Então como é que esse país vai dar certo? Eu conheço pessoas que estão na graduação e sabem de economia 100 vezes mais que a Dilma. Conheço pessoas que não tem nem faculdade, sabe 100 vezes mais. Acho que meu cachorro sabe mais de economia do que a Dilma. Cachorro? Se duvidar, né? Então não tem como esse país dar certo. Eu tinha um professor que falava isso pra mim. Falava assim, gerenciar é você colocar o xizinho certo na caixinha certa. É só isso. Coloca as pessoas certas nos lugares certos. A outra lá, que tem o currículo incrível de ser irmã da Marielle, esqueci o nome dela. O currículo dela é ser irmã da Marielle. A que virou ministra. A mulher que tem o currículo dela. Irmã da Marielle. Esse é o currículo dela. A mulher não é porcaria nenhuma, não é nada. Não tem realização nenhuma na vida. O brasileiro vota com emocional, né? E muitas vezes é... Mas ela nem precisou de voto, precisou de indicação. Você tem média de QI no Brasil, 83. Macaco chega a 90 de QI. Você tem 68% da população com QI menor que macaco. O que você espera? Não, e sabe o que é o foda? O foda é que ela Zoológico veio... em Brasília. Bom, é isso. Só pra gente resumir.
Peço desculpa se saiu o barulho do telefone tocando, é foda, acontece. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: esse vídeo aqui é um panorama do nosso país. Nós voltamos em pessoas pelo seu carisma, pela capacidade que ele tem de atrair outras pessoas. Isso aconteceu com Lula e aconteceu com Bolsonaro e voltou a acontecer com Lula, aconteceu com a Dilma e vai acontecer com os próximos e com o Marçal também aqui em São Paulo e vai acontecer com todo cara populista que conseguir ganhar o seu coração. Por quê? Eu sei que você está desesperado, cara. Só que você tem que entender que a resposta para os problemas ela não é fácil, dada a condição de que o Brasil ele cria dificuldade para vender facilidade. O sistema que o Brasil vive é um sistema que ele vê a melhor maneira de te levar para um caminho onde a sua solução é pagar por alguma coisa. Abre uma empresa, você vai, porra, licitação para você poder pagar liberação do bombeiro, vigilância sanitária, poder fazer, você, criar um MEI é fácil. Agora para você poder iniciar o seu trampo, quanto que você vai pagar do seu bolso para iniciar esse serviço? Para você poder sair de uma empresa, você está trabalhando, fala, eu não quero mais, mas eu quero sair, receber um fundo de garantia. Conversa com o seu patrão para você poder sair, você não vai conseguir sair. Você quer trabalhar menos ou você quer fazer uma hora extra mais do seu serviço. Fala, mano, eu quero fazer, hoje é segunda, mas sexta-feira eu vou ter que sair, mano, não vou conseguir trabalhar. Então, segunda-feira eu vou trabalhar 9 horas, vou fazer uma hora extra a mais. Terça-feira eu vou fazer uma hora extra a mais todos os dias. Pra na sexta-feira eu faltar e eu que ficar devendo ali, eu consigo conversar com o meu chefe para poder pagar no resto da semana. Não vai conseguir. Não tem como. A empresa dificilmente, a não ser que seja um puta do bom funcionário, você não vai conseguir esse sistema porque o, sis- a- o Brasil ele é feito de uma maneira rígida para que você sempre seja o cara que vai ser punido por ser o certo. E aqueles que fazem merda nesse país sempre vão conseguir uma audiência de custódia para poder sair pela porta da frente. Quando a gente começa a seguir, que nem foi no governo Bolsonaro, colocar pessoas que são capacitadas e ele começa a tomar a liderança, ele começa a tomar a cara desse governo, você tem uns ciúmes que faz com que esse cara ele é tirado. Isso aconteceu com o Moro, isso aconteceu com o Mandetta, e isso vai acontecer com os próximos líderes que o Brasil tiver se a gente continuar nesse sistema de você ganhar o coração do eleitor por você ser um cara carismático, mas você não tem um projeto de país. E a gente sempre vai viver nesse ciclo de 4 em 4 anos porque nós não pensamos em responder às questões basilares. Como que eu vou resolver o ensino? Como que eu vou resolver a questão das leis trabalhistas? Como que eu vou resolver a economia? Como que eu vou criar novas empresas? Como que eu vou dar pujança para esse país? Como que eu vou conseguir fazer com que as pessoas se sintam à vontade ou elas se sintam atraídas para querer trabalhar ao invés de buscar um benefício social? Não sou contra nenhum tipo de benefício, sou totalmente a favor. Só que dada a lógica do Brasil, é muito mais fácil, ou é muito melhor para mim buscar um benefício e fazer filhos para ganhar mais por isso do que eu querer estudar. Porque se eu estudar, eu vou entrar dentro da CLT e o meu salário vai ser uma merda. Se eu não estudar, buscar todos os benefícios, o meu salário vai ser maior que o salário mínimo. Esse é o Brasil, senhores. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? O último aqui pra gente fechar, ó. A Argentina elimina imposto de importação para compras de até $400. E no Brasil a gente criou o quê? Uma lei de importação para produtos de até $100. E que se você paga abaixo de 100, você paga mais 36% de imposto. Essa é a porra do país que a gente vive. Como que a gente vai resolver isso? Pensando nas perguntas e criando respostas que sejam de acordo com seus problemas complexas. Pô, a CLT tem que acabar, cara. Se você quer que a 6 por 1 acaba, a CLT tem que acabar. A lei que tem que ser colocada no lugar dela tem que ser uma lei que valorize a sua hora de trabalho e que você seja direcionado para um sistema de benefícios com Bolsa Família se você não consegue emprego. Mas não te iludir falando que você vai ganhar mais que você vai ter a porra de um 13º. Porque se a merda do Estado, que ele quer te dar a tal da qualidade de vida, que a porra do presidente fala que ele tá no poder para fazer essa bosta, se ele quer que esse país ele respeite o trabalhador, ele precisa acima de tudo valorizar a sua hora de serviço, a minha hora. Não adianta nada eu me dedicar para estudar nessa caralha. Eu vou me tornar PhD de ciência da computação. Filha da puta mais CDF que tiver no mercado sobre o computador vai ser o meu nome. Se o meu salário vai ser 10 mil.
Não vou estudar, cara. Vai se fuder todo mundo. Vocês vão precisar do melhor funcionário de TI. Eu não vou ser esse cara. E se eu estudar e eu me tornar esse cara, sabe onde eu vou estar? Lá fora. Porque na hora que eu entregar o meu currículo, na hora que eu entregar o meu conhecimento pros caras, no início os caras vai menosprezar. Porque o país ele tem que ser assim. Ele vê um cara que é bom e fala, não, esse cara não é bom. Deixa ele trabalhar. E aí trabalha e fala, não, o cara realmente é bom. E aí quando os caras descobrem que você é aquilo que eles procuram, o seu salário ele, uou, você sai dos 10 mil aqui para pagar 20, 30, 40 mil lá. Só que lá é euro, é dólar, né? E aí então você quer que a mente brasileira, os caras mais CDF, os caras mais nerd desse país, você quer que eles fiquem aqui dentro para ganhar de 10 a 15 pau? Ou eles vão lá fora para ganhar 10, 15 mil euro, dólar, ou até mais que isso, dependendo da área que ele se dedicou. Enquanto o Brasil não resolver a questão da valorização da hora do funcionário, ou da questão tributária em cima dos produtos que ele fornece para nós, é essa porra aí, ó. Você vai pagar no Quid 70 mil e vai se achar, porra, caralho, eu sou foda que eu comprei um Quid, mano. Eu dou risada disso. Toda vez que eu falo para qualquer colega meu que ele tá sendo otário por querer sonhar comprar um carro do ano, ele fica triste comigo, mas eu já tô triste com o Brasil, mano. E essa é a realidade. Então, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e vamos buscar respostas, cara. A gente precisa de respostas. Respostas coerentes, respostas lógicas e que podem levar o tempo que precisar levar, mas que quando estiver funcionando, que a nossa vida seja outra. Até lá, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.